O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São João Maria Vianney, um santo do século XIX que viveu na França pelos idos dos anos 1800 e algumas coisas, também chamado de Santo Cura d'Ars. Cura é pároco, d'Ars de Ars. Ars foi a cidadezinha, o vilarejo para o qual ele foi enviado, e por ali passou toda a sua vida. João Maria Vianney foi um jovem camponês muito simples, de uma família muito piedosa, muito católica. Ele desde sempre muito religioso e ao mesmo tempo eram muito simples, até mesmo pobres, né? Viveram a época da Revolução Francesa, das guerras e da perseguição religiosa. Então São João Maria Vianney não teve muito contato com uma paróquia, porque estava proibido pelo governo revolucionário a presença dos padres, e as paróquias tinham-se todas fechadas. Então muito de vez em quando ele participava da missa, de celebrações feitas nos sítios, nas fazendas, celebrações escondidas nas casas, né? Sem música, sem barulho, com as cortinas fechadas, por causa da perseguição. E era desde sempre, uma criança e um rapaz muito mariano. O nome dele é só João Vianney. Esse Maria foi ele que colocou como segundo nome dele por causa da consagração que ele fez a Nossa Senhora através daquele livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort. E São João Maria Vianney então cresce e já um tanto quanto não tão jovem assim, sempre sentiu o chamado para ser padre. Mas à época isso tudo estava proibido, era muito difícil, e somava-se ao fato que ele era praticamente ignorante, analfabeto, né? Não tinha escola, ele não tinha estudado. E sabia lá algumas orações em latim. Um padre muito próximo a ele, um homem muito santo também, Padre Baley, sempre o apoiou e foi ensinando ele a ler e escrever, foi ensinando a ele rudimentos da missa, da liturgia, da Bíblia, até que, passado algum tempo, e as coisas mudam também na França, ele pode ir ao seminário. E lá ele sofre muito,
porque ele tinha muita dificuldade com o estudo. Às vezes na internet até se encontra e se acha que São João Maria Vianney era burro, padroeiro dos burros. Nada mais injusto. Ele não era burro, ele tinha uma inteligência prática muito grande, ele era capaz de entender tudo, ele era capaz de fazer boas aplicações do Evangelho na vida. Mas quando ele vai ao seminário, ele precisa então estudar, ele precisa aprender o francês tradicional, ele só sabia um dialeto do lugarejo onde ele vivia, e ele precisa aprender o latim, que é a língua oficial da igreja, sobretudo para aquele tempo, inclusive dos sacramentos da liturgia, e da liturgia também. Ele já tinha dificuldade de aprender o francês, porque ele já não era mais uma criança, um adolescente, ele já era um jovem lá perto dos seus 30 anos. E se não sabe a língua materna, não vai aprender latim nunca, né? Então ele teve muita dificuldade, enquanto que outros não tinham tanta dificuldade com o idioma. Então foi um verdadeiro milagre e intervenção sempre desse padre, que ele fosse sendo aprovado e passado de fase. Até que, à base de muita oração e muita intercessão desse padre, ele convenceu o bispo do seguinte: Dom Fulano, na nossa diocese aqui não tem uns fins de mundo que ninguém quer. O rapaz é santo, ele é bom, é lerdo, não aprende e não vai aprender. Se eu fosse o senhor, o que eu faria? A gente faz um exame, faz as provas todas finais da teologia, naquilo que ele consegue falar, no francês tosco dele, no idioma lá, no dialeto dele, da província de onde ele veio. E se nisso ele se vira, se ordena ele padre, e ele vai ser bom, vai ser muito simplesinho. O senhor pega aí a paróquia mais fim de mundo que tiver, onde o povo também não sabe nada do latim nem do francês, nós fomos, vortemos, problema, dificuldade, entendeu? E põe lá, mas não vamos desperdiçar, né, a fé, a boa vontade, a generosidade do João Maria Vianney. E assim foi então, fizeram com ele as provas, né, os exames todos da teologia moral, da teologia dogmática, né, e ele se saiu muito bem, ele conseguia se explicar muito bem, mas tinha extrema dificuldade com o aprendizado. E foi assim então que ele foi ordenado padre. E aí ele foi enviado à paróquia, que já há algum tempo não tinha padre, a paróquia de Ars, que era difícil de chegar, inclusive na viagem. Ele termina de chegar lá a pé, né? E ali então ele reside. E Ars era um lugarejo realmente muito pequeno, coisa acho que de 400, 500 habitantes à época. E a igrejinha era muito velha, o povo quase não ia na igreja, os que iam não comungavam, e o povo lá gostava mesmo era de baile. Lá tinha muito baile. Os sermões de São João Maria Vianney, muitos deles se encontram facilmente na internet. Só jogar no Google lá, sermões São João Maria Vianney, homilias, cura d'Ars, coisa assim, lá vai ter, tem livrinhos sobre isso, né? E foi a batalha dele por muitos anos, a batalha dele contra os bailes. Ele dizia: quando um jovem vai ao baile, o anjo da guarda espera do lado de fora, e do lado de dentro o anjo de Satanás abraça. Ele era um homem muito vivo nas suas imagens, ele pregava de um modo muito simples. E ali em Ars, então, depois de alguns anos, a coisa começa a melhorar, através de poucas mulheres piedosas e devotas, em meio àquela pobreza, uma cidade e um vilarejo dado aos vícios, sobretudo da bebida, sobretudo do baile, né, dos bailes, que ele era tão contra, que depois que a coisa começou a melhorar um pouquinho, tinha muitos bares na cidade. E ele foi ameaçado de morte, ele sofreu algumas emboscadas, o povo lá era ruim com força. Teve uma situação, passado algum tempo, que o baile começou a crescer de novo. E aí então ele descobriu quem é que tocava a sanfona. Não morava em Ars, vinha de fora, aos sábados, aos domingos, e começava a bebedeira. Sábado ali pela hora do almoço, os camponeses tudo ia, e só parava de domingo para segunda. Ele ia lá, juntava as moedinhas dele, pegava a coleta da igreja por um tempo, e ele descobria quem que ia vir tocar esse final de semana, que o povo começava a anunciar, vai ter baile no boteco e tal. Então ele ia lá e ele comprava o cara. Quanto é que você está ganhando para tocar? Tanto? Eu dou 2 tantos para você ficar em casa. E o povo revoltava demais com ele, né? Sobretudo o dono dos botequinhos, né? Ficava por isso, ele quase morreu realmente algumas vezes.
Foi um homem de profunda oração, de profunda penitência, de uma vida exemplar, de horas e horas de adoração do sacrário. Um homem que se dedicou muito a aprender a fazer homilia, porque daí ele tinha que explicar o Evangelho, então ele tinha suas limitações realmente. Ele escrevia, e ele conta, está nas biografias dele, de que às vezes ele demorava 4, 5 dias para preparar o sermão dele do domingo, para concatenar as ideias dele, né? E um homem quase que simplório por um lado, mas profundamente santo pelo outro. E tinha um desejo muito grande de Deus. Determinada feita, já com alguns anos em Ars, ele concluiu que o que ele tinha para fazer, ele já tinha feito, e que ele queria pertencer mais a Deus. Ele carregava e carregou a vida toda o desejo de ser monge, de ir para um mosteiro. E ele queria ser monge beneditino ou monge cartucho. E aí descobriu lá onde é que tinha um mosteiro. E ninguém aconselhava ele. Não, imagina que o senhor vai ser monge, mas não tem sentido um negócio desse, né? Então ele se preparou para fugir numa noite. Embora na madrugada, ele era muito pobrezinho, tinha muita pouca coisa. Ele falou: eu vou fazer minha malinha, de noite eu saio, ando a noite toda, de manhã eu estou em tal lugar, lá eu já pego um trem, termino de chegar, quando o povo acordar para ver, não estou, né? Pronto, já foi. E evita conversa, evita a situação. Mas aí alguém descobriu e sequestraram ele no caminho, né? Ele indo embora, foi amarrado e trouxeram de volta. Isso aconteceu mais 2 vezes, as tentativas dele de fugir da paróquia. Porque ao mesmo tempo, São João Maria Vianney se feria muito com o povo, com as coisas, com as vagarosidades. Ele gastou a vida dele em Ars, né? Muitos e muitos anos ele viveu em Ars. E de vez em quando ele era visitado por isso. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, o fruto que tinha que dar já deu, e ele tinha isso dentro dele, de que ele não somava mais ali. Então, se ele não somava, e tinha essa vontade de ser monge, vou ser monge. E por 3 vezes o povo o sequestrou. Foi um homem muito místico, muito santo, não no sentido das visões, das contemplações, mas no sentido de viver profundamente os atos diários da fé que a gente pode ter. A Santa Missa, a adoração ao Santíssimo, a oração do terço, do rosário, né? A confissão. Ele atendia muitas confissões. E nesse processo todo, Ars cresceu muito. Ele refez toda a igreja, né? Refez toda a comunidade, fez um bom trabalho com as meninas, sobretudo muito carentes, que logo muito cedo eram expostas à prostituição, né? E também aos divórcios. Então já em Ars, a gente está aqui no ano 1850, havia muitas mães solteiras, acontecia muitas meninas com 1, 2 filhos, e o pai não estava ali porque o pai era alcoólatra. Então ele funda um educandário para meninas, para mocinhas, poderem aprender as virtudes e ficarem distantes dos perigos que a pobreza expunha, muitas delas, né? E foi um homem que combateu contra o diabo, né? Por algumas vezes o demônio colocou fogo no quarto dele, né? Na cama dele. E assim Ars também foi crescendo, ao ponto então, já quando ele é um ancião, um homem dos seus 50 e tantos anos de idade, já ali com mais de 20 anos em Ars, a coisa começa a engrenar mais, depois de tanto tempo que ele está ali, e começa a haver muita peregrinação a Ars, de modo que o governo francês construiu, e existe até hoje, mas foi por causa dele que fez, uma estrada de ferro, uma linha de trem, ligando as cidadezinhas maiores até a cidade de Ars, porque as pessoas gostavam e ia ali com alguma frequência para participar da missa e também para se confessar com São João Maria Vianney. Pois muito bem, meus irmãos, o evangelho de hoje é a pergunta de Jesus aos seus sacerdotes. Passado então muito tempo, eles estão em Cesareia de Filipe, depois da cena do evangelho de ontem, onde uma cananeia professa a fé de que Jesus é o pão da vida e até as migalhas dele podem fazer milagres e coisas portentosas. Jesus então agora vai perguntar não à multidão, mas aos seus discípulos: o que estão dizendo aí de mim? E aí a confusão é geral, é João Batista, é Elias, é maluco, é sei lá quem que é.
tudo bem, mas e vocês, quem vocês dizem? Jesus então aqui pergunta aos seus apóstolos, aos seus primeiros 12 sacerdotes. E aí é na clareza da resposta de São Pedro: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tem início a igreja, sobre a fé de um homem que é uma fé como rocha, porque Jesus disse a ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, isso é um dom, isso é uma graça de Deus, é o Pai que está no céu, pelo Espírito Santo, que virou essa chave na sua cabeça, que colocou esse entendimento dentro do seu coração. Irmãos, quando a gente sabe quem é Jesus, a gente é mais feliz. A pergunta de Jesus não constitui Jesus. A pergunta de Jesus, dependendo da resposta, constitui os apóstolos. Jesus é Jesus, a gente sabendo ou não sabendo. Nós é que mudamos ao saber quem Ele é. E a primeira mudança é a mudança da bem-aventurança. Feliz és tu, porque você sabe isso. E veja, meus queridos, o saber de Pedro, assim como o saber de São João Maria Vianney, não é um saber fora de mim. Ah, é verdade, eu sei, né? Parece que vai chover amanhã. É um saber com o qual eu me relaciono. É um saber que me muda, é um saber que me molda, é um saber que me estica, me melhora, me questiona. É um saber que me coloca em direção a Jerusalém para dar a vida com Ele. Por que saber quem é Jesus nos faz felizes? Nos faz felizes e nos faz felizes à medida em que esse saber é um relacionamento. Porque saber quem é Jesus, o diabo também sabe. Não me parece que o diabo seja feliz nem esteja bem, né? Bom, não sei, numa dessa você está com dúvida, pergunta para ele, olha aí debaixo do teu pé e fala assim: Satanás, está tudo bem aí, filho? Está animado hoje? Feliz? Está quente? Liga o ar-condicionado, palhaço. Satanás também sabe, mas é um saber que ele não se relaciona com ele. Então, meus queridos, quando a gente sabe e se relaciona, se molda ao que sabe, ao Cristo que a gente escuta, a gente é feliz. E aí Jesus funda a igreja, o sacerdócio e as chaves da fé, dos sacramentos, da doutrina. E esse é o papel do padre. Hoje é dia de rezarmos pelos sacerdotes. A igreja, depois de muito tempo, e que São João Maria Vianney foi canonizado, o constituiu como padroeiro dos padres diocesanos. Nós, padres das paróquias, né? Não os padres religiosos, os padres que estão nas paróquias, os párocos. Porque é essa clareza que o padre precisa ter e transmitir. Primeiro ter, depois transmitir. Quando Jesus vê a clareza da fé de Pedro, ele dá a missão para Pedro. A fé que a gente recebe é uma fé a ser transmitida para o próximo. E aí então começa Jesus a dizer, Jesus então ordenou aos discípulos: primeiro, não falem ainda que eu sou o Messias, o Cristo, porque esse termo, o Messias de Deus, o filho de Davi, estava na cabeça de todo mundo, mas de um modo muito infantil, muito mundano e muito impróprio. O termo filho de Davi, Messias, na cabeça do povão, era aquele que, sim, é muito santo, pode até ser filho de Deus mesmo, no sentido de ter vindo do céu para a terra, mas ele veio para quê? Ele veio para derrotar Roma, ele veio para se vingar de quem invadiu Jerusalém, um grande líder político e que fosse inclusive sanguinário. Então Jesus fala, não é hora de usar esse termo que vai me dar mais confusão do que fruto. Mas aí então Jesus começa a mostrar aos discípulos, e aqui está, irmãos e irmãs, o que Jesus quer fazer com você e comigo? Mostrar, começou a desvelar, começou a aprofundar. Esse é o tempo hoje na sua vida e na minha vida. O que Jesus quer começar a nos mostrar? Uma vez que, graças a Deus, fé a gente tem. Pedro, uma vez que você tem fé, então eu preciso começar a te mostrar o quê? Mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes, mestres da lei, ou seja, todo o poder político, religioso e econômico, todos os importantes de Jerusalém, todos aqueles que poderiam fazer um Zé Ninguém virar uma pessoa muito importante, porque eles eram o dono da religião,
da política e das fortunas. Nisso está resumido a expressão sacerdote, ancião e mestre da lei. Na mão dessas pessoas que têm influência na cabeça das pessoas, Jesus está dizendo: eu vou sofrer, ser ridicularizado, vou ser preso, vou ser morto para ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, irmãos, o que Jesus está querendo começar a mostrar para você e para mim? O sofrimento que nos espera e o sofrimento que a gente tem que ir caminhando e passando por ele, ir a Jerusalém e passar por esse sofrimento. As pessoas que têm mais dinheiro, mais influência, pessoas que às vezes na nossa família, no nosso ambiente de trabalho ou na nossa cidade têm o poder de nos fazer sermos importantes, porque eles têm os seus sobrenomes, eles têm as suas fortunas, eles têm os seus poderes, eles têm talvez o seu carisma com muita gente. Na mão desses nós também vamos ser mortos, por que não? Ridicularizados, por que não? E é nesse dar a vida em Jerusalém, na cruz, que está a nossa ressurreição. Foi assim que São João Maria Vianney viveu. Ele deu a vida. A Jerusalém dele acabou por ser a pequenina Ars. E foi isso que ele pregou e ensinou, com sucesso e fruto em muitos corações, com desprezo, aversão em muitos corações, assim como foi na vida também de Jesus. Às vezes a gente escuta a história desses santos e santas, a gente acha assim que eles eram uma unanimidade. Claro que não eram uma unanimidade, né? Da última vez que São João Maria Vianney tentou fugir da paróquia, até o prefeito foi segurar, escreveu carta para o bispo, né? Então a gente escuta essa história, imagina que todo mundo assim era católico. Por que ele queria fugir de Ars? Ele queria fugir de Ars porque naquele senso comum, inclusive do prefeito da data, né? Tudo caminhava muito bem, tudo ia muito bem. Mas ele conhecia os corações, ele sabia que ele estava mudando já mais por fora do que por dentro as pessoas, né? Ele estava mais pintando a cidade, reformando a cidade, do que formando os corações. Ele sabia disso. E foi nesse estado que ele deu a vida dele, nesse sentido. Aquilo ali se tornou para ele a Jerusalém, o lugar onde ele se doou, onde ele deu a vida. E cada um de nós temos uma Jerusalém também para dar a vida. Então foi isso que São João Maria Vianney viveu, foi isso que São João Maria Vianney ensinou, o dar a vida por Jesus. E sim, com ele muitas pessoas deram a vida por Cristo em Ars, no reino, nas obras de evangelização que começam a acontecer e tudo mais. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, esse dar a vida é para você e para mim também. Nós precisamos dar a vida e ensinar o outro que o cristianismo é dar a vida. Isso é ser cristão, o dar a vida, a santificação pessoal e a doação da vida nossa para ser bênção, fruto para o reino de Deus. Essa clareza ele tinha, né? Isso ele ensinou, isso ele viveu. E aí então Pedro, olha só, é o drama da nossa conversão diária, né? Então Pedro, que tinha acabado de responder bonito e certo, então Pedro, que tinha acabado de ser elogiado, ganhar as chaves do reino dos céus, subiu para a cabeça, né? Não pode elogiar o ser humano, tomou Jesus à parte, meteu o dedo na cara de Jesus, mãozinha no ombro aqui, chamou Jesus de lado, falou: que isso, Senhor? Começou a repreender Jesus. Os nossos irmãos evangélicos protestantes gostam muito dessa expressão, né? Está amarrado, está repreendido. Repreende, irmão. Repreende, né? É um ato de exorcismo. Olha Pedro repreendendo Jesus, corrigindo Jesus. Deus não permita tal coisa, Senhor, e que isso nunca te aconteça. Deus não permita que isso nunca te aconteça. São Mateus resumiu nessa frase, mas talvez Pedro falou mais coisa. Será que a gente precisa mesmo ir para Jerusalém? Numa dessa, a gente ficando aqui em Cesareia, o povo começa, ao invés de senhor ter que ir lá, o povo começa a vir aqui, e o povo vindo aqui, a gente faz uma festa ano que vem, coloca um carro no bingo, o senhor vai ver, vai dar bom, me escuta. Eu comecei com uma vara de pescar, tinha 4 barcos, eu tenho meus defeitos, mas eu sou bom com essas coisas. E o povo vindo aqui, porque eles gostam mesmo de matar profeta, né? Os judeus só matam profeta em Jerusalém, nunca fora de Jerusalém. Então o senhor não indo,
Quem não gosta não vem, quem gosta vem. A gente se acomoda aqui, ó quanto doente ainda para curar, ó quanta pessoa ainda para mudar, ó quanto bem ainda para fazer. Talvez São Pedro falou tudo isso para Jesus. São Mateus resumiu no: Deus não permita tal coisa, Senhor. Jesus então voltou-se para Pedro, voltou-se para essa conversa do vamos por um caminho mais largo, fofo, e disse: vai para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de diabo. Que interessante. Pedro chamou Jesus para fumar um baseadinho. Pedro chamou Jesus para dar um, como é que é mulher? Dar um tirinho. Pedro chamou Jesus para ir ali ver umas meninas. Pedro chamou Jesus para ir conhecer o Cabeça Branca, amigo, que comprou umas champanhe, umas meninas. Vamos lá, Jesus, o senhor trabalha tanto. Pedro chamou Jesus para quê? Para fazer o quê? Para merecer ser chamado de Satanás, gente. Na frente dos outros isso aqui aconteceu. Jesus não falou no pé do ouvido, falou na frente dos outros. Pedro estava chamando Jesus para não dar a vida. Pedro estava chamando Jesus para olhar dos lados e falar assim: Jesus, ninguém trabalha o tanto que você trabalha, ninguém reza o tanto que você reza. Fulano e fulano também faz, ou fulano e fulano não vai fazer tudo o que você faz. Pedro estava chamando Jesus para ser medíocre. Percebe quem é o diabo na sua vida, meu irmão? O diabo na sua vida, na minha vida, Deus queira, que não seja mais quem hoje, não é mais quem hoje, o diabo na nossa vida não é mais quem hoje fica nos chamando para aprontar aquelas coisas das quais a gente morre de vergonha, graças a Deus. O diabo na nossa vida hoje são aqueles que vêm nos convidar para sermos medíocres. Talvez o pensamento, o sentimento ou a amizade que mais te emperra na tua vida com Deus, não é a pessoa que vive lá no pecado e te convida, às vezes nem te convida mais, sabe que você não vai. Mas talvez seja a ideia, o sentimento ou uma pessoa que nos convida a sermos medíocres. Aquele amigo, às vezes não é, às vezes é com amor mesmo, que vem, Deus, mas você trabalha tanto, Deus não permita você ser chamado de novo, né? Ah, mas a tua casa está uma correria, você já não tem mais tanta idade assim, vive reclamando de dor nas costas, né? Deus que ajude a arrumar outra para substituir você, né? E agora, se der tudo certo, todo domingo a gente está na missa, isso aí é sagrado para nós. Essa palavra do vamos ficar por aqui, essa palavra do cada um que se vire também, essa palavra do não precisa ir a Jerusalém. Essa Jerusalém, meus irmãos, ela é um tanto quanto diferente para cada um de nós. Só você e Deus sabe o que vocês dois, você e Deus estão conversando. Só você e Deus sabem onde é e para o que é que Deus pede de você. Um pouco mais de generosidade, um pouco mais de afinco, ou até mesmo de radicalidade, ou até mesmo de renúncia. E onde é que está o diabo? O diabo está na média, na mediocridade, não precisa tudo isso. E claro, quem cede à mediocridade acaba por voltar lá atrás, isso também é verdade, né? A gente não é teletransportado para o inferno, ninguém vai assim para o inferno, ninguém vai assim para o vício, por exemplo. É passo a passo que se vai, mas o primeiro convite é um convite sutil para a mediocridade. E aí olha a resposta de Jesus. Jesus entendeu nisso o diabo, Jesus cortou a conversa. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, chega, cala a boca, para. Porque se você continuar falando isso, eu vou gostar. Não é assim que muita criança nasceu, sem zombar ninguém. Mas como é que foi que muita criança veio ao mundo, gente? Para... Tira, para, ó. Para. Ai, mas hoje, hein? Para. Para. Não foi assim? Eu vou ficar bravo com você, meu. Foi aí que um monte de nós viemos ao mundo, gente. Não foi assim? Olha o que Jesus está falando para Pedro. Para. Agora. Satanás do cão do inferno. Some.
Gente, Jesus é verdadeiro Deus, mas é verdadeiro homem. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Jesus sentiu fome e sede. E Jesus está dizendo o que aqui para Pedro? A gente precisa identificar qual conversa a gente não pode continuar escutando, porque se continuar escutando a gente cede. Nós somos de carne e osso, nenhum de nós é anjo, nenhum de nós é super-homem ou super-mulher. Tem uma conversa, tem algo da minha vida que se eu deixar ficar sendo conversado, eu caio. E aqui não estou falando, por óbvio, só de sexo. Nesse exemplo grotesco e bobinho, ai, para, você entendeu tudo que você precisa entender da sua vida. Às vezes é para coisas muito simples. Às vezes é a promessa impagável de rezar o terço todo dia. Às vezes, quem está ali no seduzindo é o controlinho da Netflix. Você fala, para, só mais uma, para, só mais um capítulo. É ali, pode ser que esteja ali, no WhatsApp, coisa boba da vida. Mas olha o que Jesus está reconhecendo diante de Pedro. Chega! Para, deu! Essa conversa vem do inferno. Agora, se eu sei que vem do inferno, mas fico diante dela, eu vou cair. E aí Jesus então vai dizer a Pedro, vai, e a tradução correta é isso, vai para trás de mim, no mesmo expressão grega que ele usou o dia que ele conheceu Pedro, vem atrás de mim. Então, na verdade, isso aqui é a tradução que a gente fala, o sentido moral do texto, né? Que é a discussão. Mas a tradução deveria ser, em todas as Bíblias, vem para trás de mim, no sentido de volta, volta atrás de mim, Satanás. Olha que interessante, Jesus chamou o diabo para ser discípulo. Olha como é grande a misericórdia de Jesus. Pedro, seu demônio, seu Satanás, volta atrás. Atrás de mim você é rocha sobre a qual eu edifico a minha igreja. Na minha frente, você com as suas ideias, você é pedra de tropeço. Olha isso, meus irmãos, todo ser humano, por mais talentoso que seja, mais inteligente que seja, por mais experiência de Deus que ele tenha tido até o presente momento, se ele vai para frente de Jesus, ele vira tropeço para ele e para os outros. Fica atrás de mim, Pedro. Volta para trás, Satanás, que aí você até desencapeta. Gente, não tem outro jeito na vida de desencapetar. Eu tenho visto muito isso, e é difícil falar essas coisas, porque a pessoa entende o que quer entender, né? É isso que é o complicado. Mas eu tenho visto muita gente que encapetou. Tristemente encapetou. Era uma rocha firme, tinha tantas esperanças, a gente até tinha para a pessoa. Agora ela é pedra de tropeço para ela, para os outros, e até de escândalo. Aí procura o padre e fala assim, então, padre, acho que eu estou precisando de um psicólogo, né? Não, eu acho que você está precisando criar vergonha na cara e se converter. Mas que história é essa? Onde é que fica a palavra conversão, minha gente? Onde é que fica a palavra segmento? Pedro foi humilhado, Pedro caiu de cara no chão, coitado. Pedro foi repreendido em público. Pedro fez besteira. Manda ele para o psicólogo. Ouviu o que no psicólogo? Qual psicólogo? E tem gente que precisa mesmo ir ao psicólogo, faz parte da caminhada, alguém que te ajude, um lugar onde você possa se reinterpretar. Não estou falando nada contra isso. Você está entendendo? Agora, meus irmãos, a vida cristã ela é um combate contra o diabo, contra o mundo e contra a nossa carne. Tem coisa que é oração, é jejum, é confissão frequente. Tem coisa que é um pouquinho mais de humildade, caiu, levanta. Não, esses bebê crescido, gente velha, tem idade para ser meu pai, tem idade para ser minha mãe, que fica aí pelos cantos lambendo as feridas, desertado da igreja. Que precisa de um psicólogo, precisa se converter. Eu preciso me converter, você precisa se converter. Chacoalha quem está do seu lado, fica bravo aí, fala assim, você precisa se converter. Nunca vi Rivotril converter os outros, rapaz. Se catar. Eu acho que eu preciso de um calmante, que eu sou muito bravo. Não, o nome disso é ira, rapaz. E o fruto do Espírito é docilidade. Vai rezar, vai pedir. Que eu sinto um desânimo na vergonha das pessoas, que eu precisava lá tomar um remédio. Não, você precisa da esperança, você precisa da fé, você precisa da humildade. Nós vamos jogar a Bíblia fora, minha gente? E vamos apostar tudo em remédio agora? Nós vamos jogar a Bíblia fora e vamos fazer coaching? Fala para quem está falando, que safadeza é essa? Fala, vou enfiar a mão na sua cara. Da senhora também tem ninguém do seu lado, né? Eu falo para a senhora. Que coisa. Pedro, volta para trás, rapaz. Volta a andar igualzinho os outros 11 estão andando. Você já está querendo ser diferente dos outros? Volta a andar igual todo mundo anda, filho. Oxi.
É como se Jesus estivesse falando para Pedro: você quer ser meu discípulo ou você quer ser estrela? Você quer ser meu discípulo ou você quer ser acolhido? Ah, vai se catar, volta para trás, Pedro. Com o rabinho entre as pernas. Durante um tempo você não vai ter coragem nem de erguer a cabeça, porque o todo-poderoso Pedro fez merda, cagou e sentou em cima, na frente dos outros, tomou um esculacho. Agora, Pedrão, só tem um caminho para você, filho: atrás de mim de novo. Daqui um dia a poeira baixa, você ergue a cabeça, bola para frente, ninguém nem mais lembra disso aí, e pronto, acabou. Volta para trás de mim. E por que atrás? Tu és para mim pedra de tropeço. Você não pensa, Pedro. E é aqui que está, minha gente, ó. Isso é a conversão. A gente acha que converter é vir na igreja, né? Esse é o primeiro passo. Qual é o fruto? Porque tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Veja, meus irmãos, o que é conversão? Pensar as coisas de Deus, pensar como Deus, diante de uma pessoa, de um sofrimento, de uma alegria, de uma dor ou de um prazer. Como é que eu penso isso? Como é que eu valoro isso? É aqui que a gente é de Deus ou não é de Deus, e é aqui que está a conversão. Pedro, você sabe rezar. Pedro, você até me defende em público, mas a tua cabeça ainda não mudou. A cabeça precisa mudar. É aqui que está a conversão, meus irmãos. Então, o que é pecado em última instância, minha gente? Pecado é olhar e raciocinar algo ou alguém diferente de Deus. Isso é o pecado. Dinheiro, sexo, quem não gosta de mim, quem falou mal de mim, quem eu mais amo, quem mais me ama, meu carro, minha casa. Como é que eu penso isso? É aqui que está o pecado e o diabo, é aqui que está Deus e a santidade. E é disso que vão vir os frutos, de bênção ou de maldição para nós. Mudar a cabeça, bate na sua, de duas uma, ou é dura ou é oca, não é verdade? Ah, amiga, depois eu te conto se a minha é dura ou é oca. É aqui, minha gente. E para isso, o que muda a nossa cabeça? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa cabeça, minha gente. Por isso nós precisamos dar a Deus a nossa inteligência. Nós precisamos dar a Deus os nossos olhos, os nossos ouvidos. As sensações que a fé às vezes nos causa não muda a nossa cabeça. Por que às vezes a gente sente cheiro de rosa, os pelos arrepia, sente um calor, uma batedeira, uma suadeira, as pernas faia? Por que essas coisas? Para confirmar a fé. Mas vai confirmar o que se não tem nada dentro dessa cabeça? Por isso que tem gente que é destrambelhada na fé. Olha Pedro, servindo de diabo, um homem que tinha muita fé, ele tinha acabado de andar na água. Ele tem fé, mas agora precisa ter sabedoria. E veja, meus queridos, é a palavra de Deus que muda a nossa cabeça. É a palavra de Deus que nos desencapeta. É a forma de enxergar, de avaliar a vida. Agora, a gente não muda isso sem a palavra de Deus ir substituindo tanta palavra mundana que às vezes a gente recebeu desde pequenininho. O mundo é dos espertos, bateu, levou. Uma vez eu estava lá na Amazônia, era seminarista ainda, né? Eu tinha terminado o seminário. E aí, numa determinada comunidade, acho que foi lá isso mesmo, tinha um menininho desse tamanho, assim, aquele monte de criança. Aí eu estava de túnica de seminarista, ele veio e abraçou pelas pernas. Ô missionário, chama de missionário. Falou, tal, eu peguei e falei assim: e você? Coloquei a pontinha da túnica na cabeça dele. Vai ser padre também? Ele falou assim: eu não, padre não pode ter mulher. Eu olhei, falei: Satanás, gente desse tamanho, o que ele sabe? Sabe nada, tadinho, né? Sabe nada. Mas veja, olha o que escuta. Homem tem que ter mulher. Não é mulher, é mulher. Fiquei olhando, falei: Deus do céu, o Senhor vai ter trabalho aí, hein, Jesus? Quantas palavras vão sendo colocadas dentro da nossa cabeça sobre tantos assuntos da vida que nos encapetam. O que nos desencapeta? Uma outra palavra que vai entrando, curando, substituindo e preenchendo. Esse é o caminho com o Senhor. E aí, irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura então, Jeremias 31, 34, até que chegue o dia na sua vida e na minha vida, onde não seja mais preciso o São João Maria Vianney.
Olha o que diz Jeremias 31, 34. E não será mais necessário então ensinar o próximo ou o irmão dizendo: conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, do menor ao maior, pois perdoarei sua maldade, não lembrarei mais os seus pecados. Versículo 33, essa será a minha aliança que concluirei com a casa de Israel, imprimirei minha lei em suas entranhas, inscrevê-la-ei em seu coração, serei seu Deus, tu serás meu povo, e não será mais necessário alguém na minha orelha dizendo: conhece a Deus, conhece a Deus, conhece a Deus. O nome disso é maturidade espiritual. E um dia São João Maria Vianney foi embora de Ars, não porque foi embora, mas porque morreu. O que será que sobrou daquilo tudo? Passado 6 meses, passado 1 ano, na ausência dele, foi se revelando quem tinha conseguido se libertar das rodinhas, né? E aprendido a conhecer a Deus. Um padre que tanto falou sobre a missa e a Eucaristia, agora ele não está mais ali. Isso foi inscrito na mente e nas entranhas? Ou precisa um outro ficar martelando em cima? Vai na missa. Um padre que tanto falou de Nossa Senhora, ele não está mais ali agora. Ficou inscrito na inteligência e nas entranhas aquilo ali? Ou precisa vir um outro e começar aquilo tudo de novo? Um padre que tanto falou da confissão, ficou inscrito na inteligência, nas entranhas, ou precisa vir um outro, começar tudo de novo? Um padre que ajudou tantas crianças carentes, que fez a sua paróquia de que pobre de que era, além de se tornar a igrejinha mais bonita que tinha para se ir ajudar tantas pessoas, ficou estranhado, ficou na entranha e na inteligência, ou precisa vir um outro, começar de novo? Até que não precisem mais que um fique puxando o outro, porque todos me conhecem. A gente conhece de dentro para fora, é a presença do Espírito Santo em nós, e o nome disso também pode ser coração. Por isso que o Salmo de hoje vai dizer: ó Senhor, criar em mim um coração que seja puro. Coração puro significa inteligência pura também, alma pura, interioridade pura. O interior que não precisa alguém ficar me puxando, que não precisa alguém ficar desenhando e pintando com tintas carregadas. Basta uma palavra, um gesto, e as coisas acontecem. Ontem Dom João falou algo mais ou menos assim: se um passarinho não é mais um recado de Deus para nós, se uma flor não é mais um recado de Deus para nós, se uma criança que acabou de nascer, coisa mais linda, não é um recado de Deus, se um velhinho de fralda, sem dente, já tudo bagaçado, não é um recado de Deus para nós, se a minha pobreza e a minha riqueza não é mais um recado de Deus para mim, nós vamos para onde? Quem vai nos mudar? Vai dar no que essa vida? Então, o papel da igreja, de Pedro, de São João Maria Vianney, do sacerdote na nossa vida, é nos ajudar a andar, até que, e que bom seja que isso seja o quanto antes, esteja inscrito dentro de nós. Então, lá em Ars, muita gente talvez se perdeu, e talvez até se ressentiu, e dizer: poxa, foi morrer, né? Também tempo do Vianney que era bom, não é verdade? Mas por que outros tantos perseveraram? Porque precisa o Vianney, o São João Maria Vianney, e a sua palavra ser inscrita na entranha e na inteligência. Ninguém é para sempre na vida de ninguém. São João Maria Vianney ainda foi por muito tempo naquela cidade, né? Mas ninguém é para sempre na vida de ninguém. Nem o padre na comunidade, nem a comunidade para o padre. Nem o nosso pai, nem a nossa mãe é para sempre. E por mais que estejam vivos, muito cedo já não estão do nosso lado, não é verdade? Eu tenho meu pai e minha mãe vivos, mas eu não moro com eles desde que eu tinha 17 anos. Eu tenho 36, já faz mais tempo que eu estou longe do que estou perto, do que estive perto. Ninguém é para sempre na vida de ninguém. Por isso, irmãos, peçamos hoje a graça de que Deus dê à igreja padres que tenham clareza e saibam confirmar a fé, e sejam também nós, padres, sejamos confirmados na nossa própria fé, para que nenhum de nós seja para nenhum de nós uma pedra de tropeço, mas uma pedra que edifica o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.